Olá pessoal, então assim, a gente vai dar continuidade nesse vídeo sobre a questão ainda da mineração. Como eu disse para vocês, descobrir ouro no Brasil era um sonho muito antigo de Portugal, e esse sonho já se realizava agora, já nos anos de 1600, tá? Então, como eu falei para vocês, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. O que é isso? Ainda pertencia a Portugal, e em função disso, esse ouro que foi descoberto no Brasil, ele pertencia de maneira lógica, né, como o Brasil também, ele pertencia a Portugal. Então, logo após a notícia da descoberta, o rei de Portugal, ele procurou controlar essa exploração. Qual o objetivo? O objetivo normal de todo e qualquer administrador, de todo e qualquer governo, que era cobrar os impostos. Então, como que ele fez isso? Tá? Então, o governo de Portugal criou na região mineradora a Intendência das Minas. No ano de 1702, ele cria na região mineradora a Intendência das Minas. O que era a Intendência das Minas, pessoal? Era um órgão oficial, ou seja, o representante, o responsável da Intendência das Minas, ele era um funcionário do governo português. E ele vinha para cá, para o Brasil, controlar a exploração do ouro, tá? Controlar a exploração do ouro, cobrar os impostos e julgar os crimes praticados na região. Então, era um órgão para controlar a exploração do ouro, cobrar impostos e julgar os crimes que fossem cometidos na região. Já que a gente sabe que, se tratando de ouro, ia acontecer alguns crimes na região, tá? Então, como que acontecia? Criada a Intendência das Minas, por exemplo, o minerador descobria uma mina. Quando ele descobria essa mina, ou seja, esse lugar onde tinha ouro, ele tinha que informar ao intendente. Ele tinha que chegar lá na intendência e falar, ó, preciso informar que eu encontrei uma mina. Mas por que ele fazia isso? Porque havia essa exigência. Se por acaso ele não informasse da descoberta dessa mina de ouro, se ele não informasse isso, ele ia perder essa mina. Então ele informava ao intendente a descoberta dessa mina, o intendente ia até a região, verificava, fazia as medições e ele dividia essa mina em lotes. Esses lotes também eram chamados de datas. O que era isso? Ele dividia em partes. Tá? Pegava o terreno e ia dividido em partes. Tá? E aí ele distribuía. Por exemplo, duas dessas partes, dois desses lotes ou duas dessas datas ficavam com quem descobriu. Ó, tu descobriu, tu escolhe duas datas. Tá? Então escolhia dois pedaços. A outra data, o outro pedaço, pertencia ao rei de Portugal. E o restante era dividido entre os mineradores. Logicamente, o minerador que tivesse mais escravos, esse ia ter mais datas. Então, era assim que funcionava a divisão. Tá? Então, o descobridor ele escolhia as datas que ele queria, e o restante, a outra era do rei de Portugal, e o restante era dividido. Inicialmente, eram utilizados dois instrumentos, a bateia e o almocafre, né? A bateia, ela parecia um prato gigante, tem a semelhança de um chapéu chinês. Vocês vão ver a imagem aí do lado. Ela que era utilizada para separar o cascalho, né, do ouro em pó, ou das pepitas, no caso. O cara ia girando lá, o minerador ia girando ela, e nesses movimentos circulares ele ia fazendo essa separação. E o almocafre, ele era uma espécie de enxada pontiaguda, vocês vão ver a imagem também aí. Ele servia para cavar, né, a parte lá onde eles possivelmente queriam descobrir ouro. Eles iam cavando a terra com esse instrumento. Então eram os dois utilizados inicialmente. Além de tudo isso, né, na mineração ainda tinha a questão dos impostos. É importante a gente destacar aqui que o governo português ele tinha uma via de mão dupla aí, né? Ele incentivava a extração do ouro, mas junto com esse incentivo ele também cobrava pesados impostos. E imposto sobre tudo. A intendência foi criada com esse objetivo. A finalidade dela lá era cobrar esses impostos. Impostos sobre os homens, tanto livres quanto escravos.
impostos sobre tecidos, sobre ferramentas, gêneros agrícolas e, é claro, né, o principal produto que era extraído lá, que era o ouro. Desse, a maior parte dos impostos saíam, né, que era onde saía. O mais importante imposto cobrado era o quinto. O que era isso, pessoal? 1/5 de todo o ouro retirado por um minerador, ele pertencia à coroa. O que é isso? 20%, né? A lei do quinto, né, é a captação, que a captação era uma porcentagem do ouro paga por cada escravo. Por exemplo, quanto mais escravos o minerador tivesse, maior seria o imposto pago, porque era somado o número de escravos e retirado uma porcentagem por cada escravo que ele possuía. Tá? E assim, existia já na região mineradora, por conta da intendência das minas, as casas de fundição. O que era isso? O ouro ele era retirado das minas, sob vigilância, claro, de um responsável da intendência das minas, e esse responsável ele levava esse ouro retirado para as casas de fundição. Lá, esse ouro ele era pesado e era retirado já a quinta parte. Ele já era quintado para que o minerador recebesse só a parte que lhe cabia. A parte da coroa já era retirada. O imposto que ele deveria pagar, tanto o quinto quanto a captação, era tirado já nessa pesagem. Por que eles faziam isso? Por que existiam as casas de fundição? Para evitar o contrabando. Tá? Antes de ser colocado as casas de fundição, de ser construídas as casas de fundição, acontecia muito contrabando, porque como os impostos eram altos, as pessoas trabalhavam tanto e não conseguiam enriquecer em função desses impostos, o que eles faziam? Eles contrabandeavam o ouro, eles escondiam o ouro entre os dedos, escondiam o ouro entre os saltos das botas, faziam buracos, iam escondendo o ouro entre os doces. Por exemplo, a escrava ela ia vender doces na região das minas, ela pegava das mãos dos escravos e escondia entre os doces ouro para tirar de lá, que era o contrabando. As quitandeiras, elas nos seus tabuleiros, elas escondiam esse ouro. E dentro também das estátuas de santos, né, que a gente sabe que existe aquela história do santinho do pau oco, né? E o que era isso? Fazia-se estátuas de santo, essas estátuas elas passavam pela região ou elas eram deixadas lá, e quem retirava essas estátuas trazia ela com ouro que era colocado dentro delas. Elas tinham um fundo falso, esse fundo ele era enchido de ouro, tá? E depois ele era fechado com uma tampa que eles colocavam de madeira também, e daí eles tiravam o ouro dentro desses santos. Daí vem o que a gente chama hoje, né, a expressão santinho do pau oco, justamente porque ele estava oco e dentro eles colocavam ouro para ser contrabandeado. Tá? Então, para evitar pagamento desses impostos, eles acabavam contrabandeando. Tá? E aí, claro, para dificultar esse contrabando, foram criadas as casas de fundição. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui. Eu vou mandar para vocês esse material digitalizado para que vocês leiam, tá? Então, assistam os vídeos, prestem atenção nas explicações. Vou mandar o material digitalizado junto com as questões que vocês vão resolver, tá? Bons estudos e até o próximo vídeo.